O mundo tem passado por momentos complicados, né? E muita gente, eu vejo, né, cada vez mais gente tendo problemas relacionados à depressão e coisas desse tipo, né? Problemas psicológicos de todos os tipos, mas a depressão acho que acaba sendo uma epidemia, né? Então eu acho, assim, como um inscrito meu comentou sobre depressão, eu achei que talvez fosse o caso de eu falar alguma coisa, né? Dar algumas palavras com relação a isso. Quem sabe possa ajudar alguém, né? Não que eu seja um grande entendedor do assunto, né? Porque eu mesmo, ainda que eu tenha tido os meus momentos de tristeza e de assídia, né? Eu acho que, assim, de muito meus momentos de ficar para baixo mesmo, né? Mas acho que eu não consigo reconhecer quando eu leio, né, os sintomas e tudo mais da depressão. Eu não reconheço todos eles. Eu acho que eu jamais tive depressão. Mas eu conheci pessoas conheço pessoas que tiveram, e eu sei alguma coisa ou outra sobre os dados, sobre as estatísticas e algumas coisas que eu, assim, de conversar com pessoas que, que conseguiram, né? Que falaram, eu já tive e saí dessa e tudo mais, né? Bom, tem algumas pessoas que simplesmente pagam um bom tratamento psiquiátrico e psicológico e num primeiro momento elas passam a tomar remédio, né? Então algumas delas acabam tomando remédio para o restante da vida, né? Mas conseguem tocar a vida numa boa até um determinado momento, pelo menos, né? Mas acabam se tornando pessoas muito frágeis. E eu já vi casos em que isso acabou, em que acabou havendo uma recaída dentro do quadro de antidepressão, ou seja, a pessoa tomando remédio, já tendo passado por psicólogo e tudo mais, tem um revés na vida muito grande, porque ela já tinha tido a depressão sem ter tido o revés, e aí ela acaba caindo em depressão de novo, às vezes com resultados catastróficos, né? Então, mas existe essa primeira linha de tratamento. Eu não vou falar muito mais dela além do que eu falei agora. Eu acho que é válido se você acha que você tem que passar por isso, que você deve procurar uma ajuda psiquiátrica que está nesse nível, né? E que você, enfim, se você tá, muitas vezes a pessoa, ela acredita que já acredita, já tem previamente que essa é a melhor forma de ação e ela vai atrás disso, né? Saiba que tem nem todas as pessoas se dão bem com os remédios. Por exemplo, eu lembro de um caso de um rapaz que começou a tomar os remédios e ele parou por conta, porque ele tinha experiências, ele começou a ter experiências de não estar no próprio corpo. Ele falava assim, não, mas quando eu tomo esse remédio é como se eu não estivesse no meu corpo, né? Como se eu começasse a perder o controle e a noção né, do meu corpo e tudo mais. Aí ele parou de tomar o remédio e, enfim, foi resolver de outras maneiras. Isso existe, tá? Então é bom, nem sempre eu acho que eu acho que a literatura nem sempre é tão clara para as pessoas, né, que tomam remédios, né, remédios antidepressivos, né, mas é bom saber que isso existe. Não quer dizer que, mas também tem aquelas pessoas que começam a tomar os remédios e ficam bem, sim, por anos e anos e anos e anos a fio, só tomando esses remédios, né? Então essa é uma coisa. Tem uma outra questão que eu acho que é importante você saber, é que muitas vezes, assim, é um grande número, estatisticamente falando, tá?
muitos quadros depressivos estão ligados a deficiências nutricionais, né? E a privação do sono. Então, com relação a deficiências nutricionais, excesso de açúcar pode causar depressão direta, assim, sem nenhuma outra causa. Excesso de açúcar e carboidratos no geral. Então, se você consome muito carboidrato, essa pode ser uma causa de depressão, né? Então, diminuir os carboidratos, nesse caso, pode ser benéfico, né? Aumentar o intake de gordura, né? Principalmente é daquelas que falam para você nunca tomar, nunca comer, né? Pode te ajudar com a depressão. Então, se você diminuir o açúcar e comer um bom bife com uma boa picanha com gordura, por exemplo, ou um contrafilé com a gordurinha ali, talvez te ajude, né? Se você fizer isso por algumas semanas, de repente isso pode te ajudar. Deficiências de minerais essenciais também. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos o solo é pobre em alguns minerais, Dependendo da região do país em que você estiver, isso é pior ainda. Então, fazer alguma suplementação de sais minerais de bons, ou seja, procurar bons sais minerais, colocar na água, às vezes mesmo, se você não... esses sais minerais, então, estamos falando de magnésio, que o saquinho de cloreto de magnésio não custa R$10, né? Então, nem estou falando que você pode tomar os outros oxigênios, os outros magnésios lá, né? Que são mais caros, mas o cloreto de magnésio dá conta. Ele é super barato, né? Você faz em 1,5 litro, toma por 1 mês e pouco, não custa R$10. Toma por 2 meses, às vezes. Quase 2 meses, né? Da a garrafa. Ou então, ou não, né? De preferência em adição a isso, aquele sal rosa do Himalaia, aquele óleo de coco, né? Ajuda também. Então, isso quer dizer que a minha depressão, que você está reduzindo a minha depressão a questões alimentares. Não estou fazendo isso. O que eu estou te dizendo é que existe isso, né? Então, você não quer, né, simplesmente descartar esse tipo de hipótese, né? Privação de sono também. É importante que você saiba que nem todo mundo tem segue o mesmo círculo circadiano. Nem todo mundo nasceu para dormir tais horas da noite e acordar às 5, 6 horas da manhã, certo? Eu mesmo com aquela história de... então, já me sugeriram aqui, não, mas se você corrigir a alimentação e tudo mais, corrigir a sua glândula, né, ou se você for atrás, né, da alimentação direitinho e, de repente, regulariza o seu sono. Eu tenho muita dificuldade para deixar o meu sono, para dormir no horário regular. Muita dificuldade, desde que eu nasci. Então, desde que eu nasci, eu tenho uma tendência a passar a madrugada acordado. E dormir de manhã e acordar meio-dia. Isso de nascença. É normal que as pessoas sintam isso na adolescência, né? Então, o nome que se dá para o que eu tenho é DSPS. Então, mas é normal que as pessoas na adolescência passem por coisas nesse tipo. Ok, dito isso, então, uma vez que você já chegou à conclusão de que não, estou dormindo bem e estou me alimentando direitinho, não é porque eu não estou consumindo muito açúcar, não estou comendo muito carboidrato, estou comendo um tanto de gordura, não eliminei completamente, tenho consumido proteínas, vitaminas e tudo mais. Uma vez que você já chegou a já descartou essas coisas, né? Tem algumas coisas que é bom você saber. Então, a primeira é aquela história de conhece-te a ti mesmo, né? Saber qual é o seu temperamento, quais são os seus traços de personalidade, estão lá no Briggs-Myers e tudo mais. Pode ser uma ferramenta importante de autoajuda, porque você consegue traçar onde estão as suas fraquezas
e onde estão as suas fortalezas, fortitudes, etc. Então, por exemplo, a depressão, ela naturalmente não quer dizer que você seja, não é porque você é depressivo que você vai ter esse temperamento, mas muita gente abarca mais, afeta mais. A depressão afeta mais, proporcionalmente, fleumáticos, né? E melancólicos, né? Melancólico é aquela pessoa que se refugia em si mesma, né? Então ela se volta para dentro dela mesma para ficar analisando a si mesma. E o problema de ficar se super analisando dessa maneira é que às vezes ela acaba enxergando defeitos ou exacerbando os defeitos que ela tem, para que eles ganhem proporções homéricas, assim, né? Então, de repente, a pessoa ela se sente tão mal consigo mesma que ela não vê saída, né? Então, esse é um problema que eu já li na literatura com relação a melancólicos. Fleumáticos, eles têm um outro problema, que eles têm naturalmente uma tendência à assídia. E eles se refugiam do mundo em si mesmo. Então, é aquela pessoa que ela não está tão ligada aos estímulos do mundo, porque ela já tem um cansaço do mundo. Ela está cansada do mundo por quaisquer motivos. Ela nasceu cansada, às vezes é isso, nasceu cansada do mundo. Então, o mundo não é tão... a interação com o que está à volta dela não traz o mesmo grau de satisfação que traz a outras pessoas. Além disso, você pode ser qualquer um dos 4 temperamentos e ter adquirido através de maus hábitos, aquilo que eu falo de assídia, né? Ou seja, você foi ganhando um cansaço do mundo, assídia. Assídia não é preguiça. Muitas vezes as pessoas acham que você é uma pessoa preguiçosa, mas às vezes você só está com um cansaço do mundo, né? Algumas coisas que você faz, algumas coisas que são corriqueiras na sociedade, levam a maior assídia. Ou seja, a você... Alguns hábitos cultivam assídia na gente. O maior desses que eu conheço é a masturbação. Então, se você é uma pessoa que tem alguma tendência a se masturbar, ou se você faz isso muito na adolescência e leva isso para a sua fase adulta, as chances de você ganhar de você ter esse cansaço do mundo, porque você consegue já se refugiar dentro de você mesmo, para se satisfazer, e o mundo ele não consegue competir com seus estímulos. Então a assídia, às vezes, ela mora aí. Então a primeira coisa é que, se você identificar vícios no geral, né? Então, vício de álcool ou de videogame, qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, traz consigo um aumento, né, nesse cansaço do mundo, que é a assídia. Então, se você conseguir cortar esses hábitos, né? Mas uma coisa muito comum em pessoas com assídia é aquela pessoa que passa o final de semana assistindo Netflix, por exemplo, não faz mais nada, Tipo, a pessoa chegou na sexta-feira, ela liga no Netflix e só vai sair do sofá, basicamente, na segunda-feira de manhã, porque ela tem que trabalhar. E se ela não tiver que trabalhar, é pior ainda, porque aí não tem limite. Então, se você identifica isso em você, saiba que você pelo menos já sabe onde você tem que trabalhar, onde você pode trabalhar, né? Levando em consideração que você já descartou questões alimentares e de privação de sono e tudo mais. Trabalhar a assídia é importante. Outra coisa, aceitar quem você é. Então, vamos supor que você é uma pessoa fleumática e você tem essa tendência à assídia. Mas você, por ter identificado isso, fala: não, eu não vou, por exemplo, me masturbar, né? Vou seguir NoFap. Segue lá os grupos de NoFap, entra numa academia, faz alguma coisa assim. Uma vez que você tá lá fazendo NoFap e tudo mais, você
eventualmente ter uma recaída. Né? Algumas pessoas, melancólicos, por exemplo, são terríveis nesse sentido, porque o melancólico, ele, a partir do ponto que ele teve uma recaída, parece que todo o esforço que ele fez se perde. Quando na verdade não, né? Então, o que você deve fazer é, putz, tive uma recaída, né? Por isso que eu gosto tanto da confissão da Igreja Católica. Você, na Igreja Católica você vai lá, se confessa com o padre te perdoa, e a partir daquele momento você está perdoado. Esquece, você está zerado. O importante é o que você vai fazer daqui em diante. Então, nossa, tive uma recaída, desculpem. Então, por exemplo, nos fóruns de NoFap, né, é engraçado, né? Porque você vê lá os... NoFap é não masturbação, né? Então você vê lá, às vezes, dependendo de como está o comentário, você vê que é uma pessoa melancólica, né? Então eu sigo vários canais masculinistas aqui no YouTube, seguia mais antes até do que eu sigo hoje, e muitos deles falam de NoFap, e qualquer menção a isso nos vídeos, você consegue identificar os melancólicos, porque lá tá falando, poxa, desculpa, pô, eu não tentei, mas não consegui, né? Eu comecei, estava indo muito bem, estava maravilhoso, minha vida estava melhor, mas eu sou fraco e tudo mais. Por isso também que eu acho que você deve ficar longe de gente que procura justificar e cultivar a assídia. Por exemplo, essa história de tecno-waifuísmo, waifus e etc. Tudo isso todas são coisas que fomentam, né, hábitos que levam a um maior cansaço do mundo, a assídia. Ou seja, essa história, se refugiar. A mesma coisa vale para videogame, na verdade. O videogame pode ser uma boa ferramenta contra a depressão, isso é importante de você saber também, mas você tem que ter um exímio, assim, muito autocontrole para, jogar 2 horas por dia. Você precisa jogar 3 horas por dia. Muito mais do que isso, via de regra, pode indicar já algum problema. Se a pessoa passar muitas horas jogando, pode ser um sinal de que ela está tentando se refugiar ali. E é aquele negócio do vício e da CID, né? Então, tem essa questão que eu acho que é importante de você saber. Ainda sobre essa questão de jogos, tem uma coisa que é importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal de uns 4 anos atrás, de janeiro de 2016, que se chama O Contrário da Depressão, lúdico, né? O Contrário da Depressão. Eu fiz aquele vídeo inspirado, né, num livro que se chama em inglês Play. Eu não sei se tem tradução para o português, mas é de um psicólogo de nome Stuart Brown, né, em que ele fala desse estado lúdico, né? Então, que as pessoas e que os animais, não só as pessoas, os animais no geral, eles têm um estado específico voltado para a brincadeira, né? Então, um lúdico no sentido não só de jogos, mas de brincadeiras. E que isso é uma coisa que, assim, que os animais fazem a vida inteira, e que eles dão sinais específicos relacionados a isso. Então, é uma linguagem corporal específica para essa questão desse estado lúdico, né? E que os seres humanos também têm isso. E que o mais saudável é que você ter esses estados, ter esses momentos durante a vida inteira. Aí ele dá um exemplo que você vê relatos, as descrições mas na Idade Média, por exemplo, de como era a vida de brincadeiras na cidade, né? Então, e isso não era relegado a crianças, mas os adultos também. Os adultos também precisam desse estado, um pouco desse estado lúdico. E aí ele continua explicando que o contrário desse estado lúdico não é um estado de trabalho, como muita gente poderia pensar, mas sim um estado de depressão. Então, o oposto da depressão, né, seguindo essa linha de pesquisas, não é
o oposto da depressão é o estado lúdico. Então, eles seguem explicando assim, que a solidão, ela tem muito a ver com a depressão. Assim, na verdade, tem alguns psicólogos que chegam a correlacionar as duas coisas. Então a solidão e a depressão seriam quase que a mesma coisa. Assim, existe dois passos um do outro. Mas que o que ele fala é que a solidão é praticamente impossível você entrar nesse estado de espírito sozinho, né? É muito raro, é muito mais difícil. Algumas pessoas conseguem, mas no geral não. Então, esse estado lúdico é o que faz com que jogos de tabuleiro, mais até do que os jogos de videogame, possam auxiliar em quadros depressivos. Então, é importante você saber disso, que o contrário do estado lúdico não é o estado de trabalho, é o estado de depressão. Tem mais uma coisa que eu gosto de comentar sobre isso, que é o seguinte: eu lembro de conversar com uma amiga que ela nasceu não, mas ela cresceu na Alemanha, né? E aí eu comentei com ela que eu gostava, que o meu hobby, né, era jogar jogo de tabuleiro, né? E aí ela comentou, é interessante, eu jogava toda semana lá na igreja. Aí eu falei, na igreja? E então é uma coisa interessante, tem muitos lugares no mundo em que as igrejas promovem, principalmente em estados pequenos, em cidades pequenas, né? As igrejas promovem jogos de tabuleiro, assim, colocam as pessoas para jogar jogos de tabuleiro. Esses jogos de tabuleiro normais que a gente tem, né? Claro que lá eles têm muito mais opções do que aqui, apesar que a cena aqui no Brasil também melhorou muito. Então você tem jogos como Catan, de fácil acesso, né? Ou você tem aquele... enfim, você tem uma série de jogos hoje em dia, né? O Ticket to Ride, tem uma série de jogos no mercado brasileiro que você pode comprar de editoras nacionais. Não é tão barato, mas eu acho interessante. E uma coisa interessante é que a Igreja Católica Melquita, na parte de baixo, tem uma associação de descendentes, né, daquela comunidade greco-melquita, e ele está montando uma ludoteca lá, justamente pensando nisso, vendo, eu vi essas pesquisas melhora muito a inteligência, melhora muito o ânimo das pessoas e tudo mais, então resolvemos fazer aqui, é gratuito, as pessoas podem ir lá e jogar, né, só que aqui no Brasil, como ele reclama, fala, mas aqui no Brasil é tudo mais difícil, né, a gente monta lá fora, aparece gente, né, as pessoas doam os jogos, as pessoas, né, vêm interagir. Aqui no Brasil é assim, é só bingo para velho, é mais ou menos assim que ele falava, né? Mas enfim, é isso que eu gostaria de adicionar, que é importante. Essa parte do lúdico é importante, e também é importante que você tenha em mente que você não precisa vencer na vida primeiro para desfrutar disso, porque essa é uma armadilha mental que a gente coloca também. Essa é mais uma dessas, né? Em que a gente acha que a gente tem que resolver a nossa vida inteira primeiro. Aqui no Brasil é muito assim, né? E as pessoas parecem que julgam muito aqui no Brasil. A não ser que você esteja fazendo uma coisa que é socialmente aceita como futebol, né? E futebol também tem uma distinção. Jogar futebol é diferente de assistir futebol. Jogar futebol até pode entrar nessa questão do lúdico, mas assistir futebol não. Então é isso que é importante você saber, que você não precisa vencer na vida primeiro, ficar multimilionário primeiro, para depois ir curtir um hobby, né? O tempo que você dedica ao hobby é ok, não é, a não ser que isso vire um vício, né? A não ser que você tem que tomar cuidado com os vícios, mas um jogo que você joga de vez em quando, principalmente se você estiver interagindo com outras pessoas, um jogo de tabuleiro é muito bom porque você está interagindo com mais 4, 5 pessoas, às vezes 3 pessoas ali, né? E vocês nesse estado de brincadeira, desde que você aprenda a levar tudo na esportiva, né? Então ou qualquer que seja o hobby que você cultive, né? Pode te auxiliar num quadro depressivo, porque de acordo com essa linha de pesquisa do Stuart Brown, do Dr. Stuart Brown, o contrário da depressão é esse estado lúdico, ok? Outra coisa é não saber, não conseguir enxergar um futuro, não ter ambições, não ter grandes ambições, culpar-se demais sobre a sua situação atual, não ver uma luz no fim do túnel. Tudo isso, todas essas
tudo isso são armadilhas psicológicas. A maior parte dessas coisas simplesmente não são verdadeiras. A igreja, e eu gosto disso no cristianismo também, que eu já fui até mas eu gosto da igreja porque ela te dá muitas ferramentas para você lidar com essas coisas. Uma delas é você conhecer os 7 pecados capitais e entender o que é, de fato, a soberba. Não é um orgulho. Eu não gosto quando ela é traduzida como orgulho, eu prefiro soberba. Porque a soberba, ela inclui algumas coisas que, se você utiliza orgulho, você precisa já buscar nos outros pecados capitais. Você pode fazer isso, mas a soberba, ela engloba melhor. E a ideia de que você sabe o seu futuro, porque ele parece muito ruim agora, então o seu futuro necessariamente vai ser ruim. Então, ao invés de você viver você viver o presente e tentar melhorar o seu presente, tentar fazer tudo que está ao seu alcance para melhorar agora, você já desiste de agora, porque o seu futuro parece muito ruim, né? E essa é uma armadilha psicológica que advém, sobretudo, da soberba, porque você não sabe como vai ser o futuro. Você não sabe se você vai tropeçar na semana que vem. Você pode estar andando na rua, tropeçar, achar uns números da sorte ali, um biscoito, ou comer um biscoito da sorte, pegar os números, jogar na loteria e ganhar na loteria. Isso é possível. Improvável, mas é possível. Mas muita coisa pode acontecer, né? Então, essa noção falsa de que o que você está vivendo agora é aquilo que você vai viver para sempre. Isso é terrível, mas é uma armadilha psicológica. Você tem que saber que é uma armadilha psicológica. Segunda, você não é a causa total da situação em que você se encontra. Então, muito provavelmente, você se encontra na situação em que você está por uma conjunção de fatores. Sobre muitos deles, você não tinha controle algum. Você aceitar isso já é bastante libertador, né? Então, eu acho que assim, eu poderia ficar falando muito mais, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Então eu acho que eu vou parar por aqui agora. Eu gostaria que vocês que têm algum problema, principalmente com depressão, deixassem nos comentários, né? Aí se tem mais alguma coisa com relação a isso que vocês acham que eu poderia abordar e algo que vocês queiram que eu leia num próximo vídeo, algo que possa, enfim, ajudar. Se você já teve uma depressão e alguma coisa te ajudou, deixa nos comentários. E aí eu eventualmente faço um outro vídeo ou uma live, leio esses comentários. Eu acho que é importante, né, tentar ajudar, né? E é claro, eu vou deixar um último conselho, que é: se você é uma pessoa que já tem alguma religião, principalmente o cristianismo, o catolicismo, pelo menos assim, me ajuda nos momentos em que eu estou para baixo, né? Então, rezar um rosário buscar ter mais fé também, pedir mais fé. A primeira coisa que você deveria sempre pedir para Deus é para ter mais fé, né? Mas também, assim, eu não quero transformar isso numa pregação religiosa. Se você é ateu, né, seja feliz, né? Mas eu só estou te falando que, se você tem alguma religião, isso e buscar algumas respostas nela vai te fazer, pode te fazer bem, né? É claro que também tem que tomar cuidado com aquele negócio da assídia, para você não se refugiar nela de forma não saudável, ficar de repente ir para um fanatismo viciante, assim, que te traga de novo, né? Te prenda de novo na assídia. Então, essa questão de fazer exercícios para ficar mais regrado com as coisas pode ajudar muito, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Entre nos grupos, canais, comunidades. Vai ser um prazer recebê-los lá. Então, é isso.
Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.